terceiro ano, tudo bem? Vamos à nossa aula de ciências, ok? Então, vamos pegar o nosso livro didático e abrir lá na página 14, essa página aqui, ok? Na nossa aula passada, a gente começou a falar um pouquinho sobre a formação do solo, as características principais do solo, como ele é chamado de acordo com a sua permeabilidade, com a sua coloração. E hoje vamos aprender o que há dentro do solo, porque aprendemos, que dentro do solo a gente tem bastante matéria orgânica, principalmente em solos umíferos. Então, a gente vai estudar quem são esses seres que habitam o nosso solo, ok? Então, lá na página 14, a gente tem o solo e a vida. Vamos fazer a leitura juntos. No solo estão presentes inúmeros seres vivos que são muito importantes para a manutenção de sua fertilidade, especialmente os micro-organismos. Foi isso que nós falamos na aula passada, que toda aquela matéria orgânica, aqueles seres vivos que estão lá presentes dentro do solo, eles são super importantes para manter a fertilidade do solo, para que nesse solo haja desenvolvimento de raízes, de folhas, de frutos, de árvores. Desse modo, se a quantidade de micro-organismos diminuir, esse solo se tornará menos fértil. Além dos micro-organismos, existem uma infinidade de outros seres vivos que se desenvolvem no interior do solo, como as plantas, os fungos, besouros, minhocas, tatuzinhos de jardins, caracóis e formigas. Todos eles são importantes para a manutenção da fertilidade do solo. Então, todos esses seres que habitam o nosso solo, essa parte mais interior, eles são fundamentais também para manter a fertilidade do solo. Se houver a diminuição de todos esses seres, logo esse solo vai ficar infértil e pouca coisa vai se desenvolver ali e ao longo prazo, aquele solo ele vai cada vez ficando mais empobrecido de nutrientes e de matéria orgânica que é fundamental ali dentro, e esse solo ele vai se tornar completamente infértil, é um solo que vai ser nulo, não vai servir para plantio de nada, para desenvolvimento de nenhum tipo de planta, de nenhum tipo de espécie ali. Aí a gente tem aqui na nossa imagem a exemplificação dos seres que habitam esse solo. Vamos ler esses quadradinhos para a gente entender? No primeiro aqui em cima, fala assim: as raízes e a cobertura das plantas protegem o solo e formam uma rede que segura suas partículas, evitando que elas sejam carregadas pelas chuvas. Então, as raízes e a cobertura das plantas, as raízes, aquelas folhas que nós vemos no solo, alguns pedaços de caules de plantas, elas são fundamentais para proteger o solo e formar ali uma camada que protege, que segura as principais partículas que contêm nutrientes do solo. E assim, quando houver as chuvas, a água da chuva ela não leva todos aqueles nutrientes, partículas e seres que tem ali naquele solo. Aqui ao lado a gente tem as minhocas, assim como outros animais, constroem túneis que facilitam a circulação da água e ar no solo. Além disso, elas se alimentam dos restos de plantas e animais que estão no solo, e suas fezes, ricas em humus, apresentam grande quantidade de nutrientes que podem ser utilizados pelas plantas. Então, a função da minhoca dentro do solo ela é fundamental, é essencial, porque conforme a minhoca se rasteja dentro do solo, ela vai abrindo o quê? Caminhos. E esses caminhos que elas vão deixando permitem que a água e o ar circule entre dentro desse solo. E a gente sabe que a água e o ar ela é fundamental também para manter a manutenção, revitalização, sobrevivência daquele solo, para que aquele solo também tenha fontes de fertilidade para cada vez se desenvolver mais ainda diversos tipos de plantas ali dentro.
E não podemos esquecer que as fezes eliminadas pelas minhocas, elas são ricas em humus. E esses humus, eles apresentam grande quantidade de nutrientes que são utilizados pelas raízes das plantas para se desenvolver. Aí lá embaixo, por último, nós temos os micro-organismos. Aí tem lá, os micro-organismos, como bactérias e fungos, liberam os nutrientes presentes nos restos dos seres vivos, sendo elas as fezes, urinas, folhas que caem das árvores, para serem reutilizadas pelas plantas. Então, as bactérias, os micro-organismos, os fungos, elas pegam aqueles nutrientes da matéria orgânica. Lá quando morre algum animal, tem os restos desses seres vivos, as bactérias vão lá e consomem aqueles nutrientes daquele corpo, consomem os nutrientes presentes nas folhas secas que caem da árvore e liberam esses nutrientes, né, no solo. A partir que ele vai sendo liberado no solo, as raízes das plantas reutilizam todos esses nutrientes daquela matéria orgânica que se decompôs ao longo do tempo. Então, lá dentro do solo é um ciclo que acontece. Aquela parte superior que nós vemos serve para a proteção dessas partículas e nutrientes. As minhocas colaboram para liberação de humus, que tem grande potência de nutrientes para revitalizar o solo. E também temos, né, as bactérias, os micro-organismos que captam, né, que pegam todos aqueles nutrientes da matéria orgânica que já se decompôs no solo para ser reutilizada pelas plantas. Aí vamos lá, página 15. Usos do solo. A gente sabe que o solo, né, ele é utilizado por diversas formas, né, também por nós seres humanos. Para produzir alimentos, construir nossas casas, fabricar uma bicicleta, um celular, um ônibus e também o combustível que faz o ônibus andar, foram usados recursos vindos do solo. O solo é fonte de uma enorme quantidade de matérias usadas no dia a dia, como areia, argila, pedras preciosas, metais e petróleo. Além disso, os nutrientes dos solos são imprescindíveis para o crescimento das plantas e a produção de alimentos. Conheça algumas atividades que dependem do solo. Então, o solo, né, ele é essencial para nós. É através do solo, né, que a gente tem uma enorme fonte de materiais. Dali a gente tira diversos tipos de materiais que a gente usa no nosso dia a dia. É do solo que vem areia, é do solo que vem argila, é do solo que encontramos pedras preciosas, é do solo que a gente tira o petróleo, que é utilizado em produtos de beleza, fabricação de plástico, fabricação do gás de cozinha, o GLV. Então, o solo, ele é fundamental e essencial dentro de uma sociedade. No solo também você consegue construir, né, atividades econômicas como agricultura, mineração, tudo isso fazendo a economia do nosso município gerar, ok? Aí a gente tem lá algumas atividades que são desenvolvidas no solo, né, que dependem do solo. A primeira delas é a mineração. Aí está escrito assim: a mineração compreende a extração e a remoção dos minerais de rochas que se encontram no solo. Alguns exemplos de minerais extraídos são o ferro, o alumínio, o cobre. Estes minerais são usados na fabricação de inúmeros produtos, como celulares, automóveis, embalagens de alimentos e computadores. Então, né, o ferro, o alumínio, o cobre, eles são essenciais para a fabricação desses elementos, desses produtos que nós utilizamos, como os computadores, as embalagens dos alimentos, o celular que a gente usa para conversar, né, com os nossos amigos, com nossos pais, o automóvel que a gente usa para se deslocar de um ponto ao outro. Continuando. Desse modo, a mineração é uma atividade essencial para a manutenção dos hábitos de vida atuais, mas ela precisa ser feita com cuidado para prejudicar o ambiente o mínimo possível. Então, a mineração, né, ela precisa de um solo bom, né, um solo rico, para se extrair dali elementos essenciais, como o ferro, o alumínio e o cobre, né? Só que até essa extração ela tem que ser feita, né, cuidadosamente para evitar, né, que haja um prejuízo muito grande desse solo, para que não percamos esse solo, né,
ao longo do tempo. Por isso, é tão importante reciclar e reutilizar os materiais, pois essas ações evitam que mais minerais e outros recursos tenham que ser extraídos do solo para a fabricação de novos produtos. Por isso que é essencial a gente sempre estar reciclando, reutilizando determinados elementos. Por exemplo, eu não vou ficar trocando celular a cada 3 meses porque vem um lançamento de uma determinada marca. Eu não vou fazer isso porque eu vou precisar de quê? Desses elementos que são extraídos lá, o ferro, o alumínio, o cobre, para a fabricação desse celular. Então eu tenho que conservar esse celular para que ele tenha um tempo de duração maior, para que não haja necessidade de comprá-lo de novo, porque eu comprando, eu estou indo lá e afetando cada vez mais o solo, porque aí a mineração tem que extrair mais recursos da natureza e vai afetando cada vez mais o nosso solo. Então o nosso consumo ele tem que ser consciente para evitar que recursos da natureza sejam retirados com uma frequência muito grande, ok? Vamos lá, página 16 agora. Agricultura e pecuária também utiliza o solo. A agricultura é o cultivo de plantas para alimentação das pessoas. Arroz, feijão, batata, cenoura, alface, banana e uma infinidade de outros alimentos que fazem parte do nosso dia a dia vêm do solo. É ele que fornece os nutrientes necessários para que as plantas que dão origem a esses alimentos se desenvolvam. Muitos outros produtos, como os algodão das roupas e o etanol que abastece os automóveis e é derivado da cana-de-açúcar, também são obtidos por meio da agricultura. Então, todos esses elementos que nós citamos aqui, que servem para a nossa alimentação, como a batata, o arroz, o feijão, assim também como o combustível que abastece o nosso automóvel, o etanol, né? Todos eles são feitos através dessa atividade econômica que é a agricultura. Então ela precisa do solo, um solo bom, um solo enriquecido, para se desenvolver plantas que vão servir para a nossa alimentação, para se desenvolver plantas que serão fundamentais para o funcionamento de diferentes tipos de produtos que utilizamos, por exemplo, o automóvel, porque o etanol a gente sabe que ela é derivado da cana-de-açúcar, então tem que ter um solo bom para se produzir cana-de-açúcar, para da cana-de-açúcar derivar o etanol. Então tudo isso depende do solo. E também devemos ter uma questão também de cuidado com esse solo. Esse solo tem que ser rico em humus, tem que ter determinados tipos de cuidados para que ele consiga ainda por muitos e muitos anos ele desenvolver diversos tipos de elementos e produtos que são essenciais para a nossa sobrevivência. Aí temos lá, a pecuária é uma atividade relacionada à criação de animais para a produção de carne, leite, ovos, etc. A pecuária depende do solo porque os animais precisam de uma área para se desenvolver, onde se alimentam de plantas que utilizam nutrientes do solo para crescer. Então o solo ele também é importantíssimo na pecuária. Por quê? Porque os animais ele precisam de uma pastagem boa, de um solo bom para se desenvolver, ele se alimentar daquela pastagem que tem diversos tipos de nutrientes que é importante para o seu desenvolvimento, para aquele gado se desenvolver. Por isso que é importante também termos essa questão também do cuidado, ter um bom solo, um solo rico em nutrientes também para a criação de animais. Aí temos lá embaixo. A agricultura e a pecuária são extremamente necessárias para a vida do ser humano, mas também podem prejudicar o solo e o ambiente. Por isso, é muito importante utilizar técnicas que preservem o solo e as áreas de cobertura vegetal natural, como as florestas. As florestas ajudam a manter o equilíbrio climático, que é essencial para a produção de alimentos, pois além do solo, as plantas dependem das chuvas na época certa e temperaturas adequadas. Então, existem técnicas necessárias que precisam ser aplicadas para que aquele solo também não venha a ter nenhum tipo de prejuízo, para que aquele solo não venha a acabar, não venha a sofrer queimadas ou outras ações humanas que prejudiquem aquele solo, porque a gente precisa de uma cobertura vegetal natural, ou seja, grandes florestas com grandes números de plantas, de árvores, para ter aquele equilíbrio de temperatura que também é importante para a preservação do solo,
pois um solo preservado, bem cuidado, ele consegue proporcionar um grande número de nutrientes que vai, ser essencial para diversos tipos de atividades como a agricultura e a pecuária. Aí na página 17 a gente tem algumas atividades para resolver no tópico lápis na mão. Número 1. Observe as imagens a seguir que mostram algumas funções e uso do solo. Depois responda as questões. Então a gente tem aqui nessa imagem, diferentes tipos de utilização do solo. Você precisa ler cada uma desses quadradinhos aqui para saber qual tipo de utilização está sendo feita por esse solo aqui. Aí temos letra A. Escolha uma das imagens, faça um X ao lado dela e escreva um pequeno texto explicando a utilidade do solo que essa imagem representa. Por exemplo, você pode colocar aqui infiltração da água e controle de alagamentos, e que está aqui em cima. Então, o solo, ele é importante, um solo que deixa, penetrar a água, um solo que ele é bem permeável para evitar o quê? Alagamentos, para evitar que conforme tiver fortes chuvas, aquele solo consiga o quê? Sugar aquela água e aquela água vai para dentro do solo, evitando o quê? Que haja o acúmulo da água na superfície e a gente tem alagamentos nas cidades. Tanto que uma das principais causas dos alagamentos nas nossas cidades é por conta que as ruas são asfaltadas. Então aquele solo ali não deixa que a água penetre. Então a água se acumula na superfície e temos, todas essas questões dos alagamentos nas nossas cidades. Obviamente, também temos que levar em consideração o acúmulo de lixo e despejo de lixo inadequado. Letra B. Considerando as funções e os usos do solo representados nas imagens, explique o que pode acontecer se utilizarmos o solo sem nos preocuparmos com a sua conservação. E aí, se a gente usar o solo aí sem nenhum tipo de conservação, o que pode acontecer? Existem inúmeros acontecimentos, Se a gente utilizar o solo de maneira inadequada, ao longo prazo a gente não vai ter um solo bom para a produção de alimentos, a biodiversidade vai ser afetada, a gente vai ter grandes alagamentos. Então, um bom uso do solo evita que todos esses pontos negativos venham a acontecer. Vamos lá, página 18. Número 2. Marque um X na imagem do solo que está mais protegido dos efeitos da chuva e da enxurrada. Em seguida, justifique sua resposta. Então, a gente tem um solo aqui, com plantações, um solo que consegue absorver, águas da chuva, e aqui um solo mais impermeável, um solo que dificilmente há penetração de água. E aí, qual é um solo que está mais protegido dos efeitos das chuvas e das enxurradas? Ou seja, se houver um alagamento, qual solo que vai penetrar mais água? Será que é o primeiro solo ou o segundo solo? E aí vocês têm que dizer quais são os solos e qual é esse solo e o porquê que esse solo ele é mais importante, ele é mais vantajoso, para evitar esses efeitos das chuvas e enxurradas. Número 3. Estas imagens representam a relação entre o solo e uma barra de chocolate. Aí a gente tem aqui, a imagem do cacau, lá na árvore. A gente tem o processo, de fabricação do chocolate e por fim tem umas barrinhas de chocolate. E temos aqui uma breve explicação. O cacau é o fruto usado para fazer o chocolate. As sementes são retiradas, passam por processos de secagem e são enviadas à indústria. Lá, elas são processadas e misturadas a outros ingredientes, transformando-se em uma barra de chocolate. Aí temos a questão. Com base nas imagens e no texto acima, faça um desenho que represente as etapas da relação entre o solo e o alimento que você comeu hoje. Depois explique cada etapa dessa relação. Por exemplo, a gente tem aqui o cacau, Tem o processo lá dele
que se inicia na plantação, a gente tem aí o pé de cacau, o fruto. Depois ele passa, né, com o processo de industrialização, que é lá na indústria que ele começa a levar outros ingredientes ali que transformam aquela matéria-prima. E por fim temos, né, a formação do cacau, da barra, né, da barra de chocolate. E aí você vai escolher um alimento que você comeu hoje e vai detalhar essa etapa de produção, né, da matéria-prima saindo lá da natureza e temos o produto final lá da indústria. E você vai fazer um desenho desse processo igualmente a gente tem aqui no número 3. Número 4. A compra de aparelhos eletrônicos de nova geração a cada ano aumenta o consumo, a produção de lixo eletrônico e a extração de minérios do solo. Sabendo disso, explique como o alto consumo de aparelhos eletrônicos pode afetar o solo. Então aqui essa questão que a gente sempre está batendo, né, falando, né, que essa troca, né, de aparelhos eletrônicos a todo tempo, porque vem um aparelho mais avançado a todo momento, permite o quê? Que haja o quê? A extração de mais minerais, de mais elementos da natureza, de mais matéria, elementos naturais, né, que precisam ser utilizados nessa fabricação. E com isso há o quê? Há o prejuízo, né, do solo, ao prejuízo da matéria-prima, ao prejuízo desse elemento natural da natureza que a todo momento está sendo extraído, retirado com frequência. E logo, né, se você toda hora quer comprar uma calça, quer trocar o seu celular a todo momento, cada vez mais vai havendo a extração, né, de elementos importantes da natureza que não precisam ficar sendo afetados a todo momento por conta, né, de uma questão consumista nossa. E aí você tem que falar dessa questão de como pode prejudicar o solo. Você lembra quando a gente explicou a mineração? Que o ferro, o alumínio, o cobre são necessários para a fabricação de celular. E se você vai trocando o seu celular com frequência, logo precisa de maior extração desses elementos da natureza. E logo, né, se não houver técnicas próprias, acontece o quê? O prejuízo, a prejudicação daquele solo. Aquele solo vai cada vez mais ficando empobrecido e vai chegar um momento que aquele solo não vai ter mais propriedades nenhuma para oferecer para a sociedade, né, para a população como um todo. Ok? Você tem que colocar aqui, né, quanto mais aparelhos vendidos, mais minerais, né, precisam ser extraídos do solo para a sua produção, né? E logo se há cada vez mais retirada, né, de minerais desse solo, cada vez mais esse solo ele vai se acabando, se empobrecendo ao longo do tempo. Ok? Quando a gente acabar aqui o nosso livro didático, a gente tem algumas atividades para fazer no nosso livro de atividades, da página 55 à página 57, que vai ser um pouquinho na página 55 falar dos tipos de solos que falamos na semana passada, e a 56 e 57 vai falar um pouco mais desse processo que trabalhamos hoje aqui, do processo de vida que há dentro do solo, os diferentes usos do solo, a mineração, a agricultura e a pecuária, como elas afetam o solo e de como o solo é essencial para essas principais atividades econômicas. Ok? Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entrem em contato sempre, ok? Então é isso. Um grande beijo e até a próxima videoaula.